Dizem que há paredes que guardam memórias. O velho Forte Três Pedras, esquecido nas serras secas do sul de Campo Grande, era uma dessas relíquias. Quem passasse por perto podia jurar ouvir marchas fantasmas, ordens militares sopradas pelo vento e gritos abafados de guerras antigas. E foi ali, entre os tijolos rachados e a poeira do tempo, que Bill Cachorro Louco e seu bando buscaram abrigo, sem imaginar que estavam prestes a despertar algo que nunca dormiu. Mas por que, entre tantos esconderijos possíveis, alguém se esconderia num forte abandonado há mais de 50 anos? E o que poderia ser tão ameaçador a ponto de tornar aquele lugar, cercado de lendas e maldições, o único refúgio seguro? A resposta estava nas mãos sujas de sangue de Leandro Gárgula, que mais uma vez cruzava a fronteira da razão em busca de vingança. E também no coração partido de Daurice Fios de Prata, que entregará mais do que seu salão na noite anterior. Tudo começou quando Fabiano Raposa Velha interceptou um carregamento de armas que seria entregue a Gárgula e ao xerife Jossa Bigode Negro. A emboscada foi rápida, precisa, como tudo que Fabiano fazia. Mas a vingança foi ainda mais veloz. Antes do sol nascer, Gárgula incendiou parte do salão da Daurice, deixando recado com ferro quente: ou devolvem as armas, ou morrem todos. Sem tempo para negociar, Bill reuniu o grupo. Severina Cabelos de Fogo, com sua espingarda cerrada nas costas, Hugo o Apache, que apareceu sem convite, dizendo apenas que a fumaça sopra para o norte, e Daurice, que mesmo ferida no orgulho e com a casa em chamas, exigiu se juntar à caravana. Eles partiram rumo ao Forte Velho, guiados por Hugo e por um mapa militar que Fabiano havia encontrado anos antes. Chegaram ao entardecer. O portão de ferro rangia como se chorasse ao abrir. Lá dentro, silêncios longos se alternavam com sons que não pertenciam ao presente. E enquanto o grupo improvisava acampamento, Hugo ficou parado ao centro do pátio principal, olhando para uma cruz entalhada numa pedra antiga. Seu olhar era pesado. Ele sussurrou: "Este lugar tem sede." E antes que alguém perguntasse o que ele queria dizer, o céu trovejou sem nuvens, e uma rajada de vento apagou todas as tochas de uma vez. O Forte Três Pedras havia despertado. E não gostava de visitas. Naquela noite, ninguém dormiu. O forte parecia respirar, seus muros ressoavam com estalos surdos como se ossos antigos se mexessem sob o chão. Severina Cabelos de Fogo apertava o gatilho da espingarda cada vez que ouvia um sussurro vindo das ruínas. Bill, encostado numa parede fria, não piscava os olhos, não por medo, mas porque confiava menos no escuro do que em Gárgula. Fabiano Raposa Velha vasculhava os compartimentos internos com Hugo o Apache, guiado pela memória do velho mapa e pela intuição do índio. Daurice Fios de Prata, com um lenço amarrado no cabelo e uma faca escondida no espartilho, mantinha-se perto da entrada. Seus olhos brilhavam tanto de raiva quanto de saudade, saudade do barulho do salão, das garrafas tilintando, do piano desafinado. Agora só ouvia ecos. "Esse lugar não foi feito para gente viva", disse Hugo, parando diante de um velho depósito. "Foi aqui que mataram minha tia-avó. Ela foi usada como guia pelos militares e depois traída. Esquartejaram e enterraram nas paredes." "Como você sabe disso?" perguntou Fabiano. "Porque eu escuto a voz dela toda vez que respiro esse pó." Do lado de fora, Bill e Severina examinavam a muralha externa quando viram uma luz se movendo na encosta. Era uma tocha. Depois outra. E mais duas. Estavam cercados. "São muitos", rosnou Severina. "Pelo menos uns 20. Aposto meu cabelo que Gárgula mandou tudo quanto é jagunço. E Jossa Bigode Negro deve estar junto." "Não perde um espetáculo", disse Bill. Sem escolha, Bill tocou a corneta de guerra do forte, um som grave que ecoou como lamento nos vales. Fabiano e Hugo voltaram correndo. Daurice trancou a entrada com uma barra de ferro enferrujada. As armas foram distribuídas, as paredes reforçadas com o que sobrou de móveis velhos. Seria ali, no meio das pedras e dos fantasmas, que enfrentariam o cerco. Mas algo estranho começou a acontecer. Um a um, os invasores que tentavam se aproximar do forte sumiam entre as sombras. Gritos curtos, passos que paravam de repente, tochas que caíam no chão e se apagavam. Lá de cima, Bill enxergava menos de metade dos homens que tinham cercado o lugar minutos antes. "Tem alguma coisa com a gente, ou contra todos nós?", murmurou. Foi então que Hugo se aproximou com um pedaço de parede rachado na mão. Dentro, ele mostrou o que parecia um medalhão antigo, de pedra negra com entalhes tribais. "Isso não devia estar aqui", disse o Apache. "É um símbolo de proteção."
mas quando está fora do seu templo, ele enlouquece tudo ao redor. Então estamos num barril de pólvora, disse Fabiano. E com o pavio aceso. A decisão era clara: ou devolviam o artefato ao seu lugar sagrado, ou todos ali seriam engolidos pelo que morava dentro do forte. Mas antes disso, precisariam sair vivos. O dia nasceu cinzento, abafado. O céu não chorava, mas tampouco sorria. A brisa matinal vinha carregada de poeira e vozes, vozes que ninguém conseguia entender, mas todos sentiam. No interior do forte abandonado, Bill Cachorro Louco batia no mapa com o cano da pistola. Aqui, ó. O templo que o Apache falou. Fica no Desfiladeiro das Almas, uns 3 dias a leste. Se a gente não partir agora, esse medalhão vai arrancar nossa sanidade pedacinho por pedacinho. 3 dias com Gárgula e Jossa Bigode Negro no nosso encalço? Perguntou Severina, limpando a lâmina de uma adaga. É pedir pra morrer bonito. Ou morrer feio trancado nesse túmulo, retrucou Daurice Fios de Prata, enquanto amarrava uma espingarda às costas com tiras de couro. Fabiano Raposa Velha puxou uma tábua solta do chão e mostrou um túnel antigo, estreito, que levava a um velho rio seco. Era uma rota de fuga construída por soldados que haviam desertado décadas atrás. Saída de traidor, entrada de lenda, disse, acendendo a lamparina. Hugo Antônio o Apache enfaixou o medalhão com panos de ervas, sussurrando preces na língua de seu povo. O artefato parecia pulsar, vibrar com um ódio ancestral. A fuga pelo túnel foi lenta e úmida. Ratos observavam em silêncio, como se reconhecessem o perigo maior que os humanos. Quando saíram, já estavam em meio à mata seca, longe das muralhas, mas não do perigo. Pegadas recentes mostravam que Jossa e seus homens haviam passado por ali, talvez procurando o mesmo artefato, talvez apenas esperando a presa sair da toca. A cavalgada rumo ao desfiladeiro foi infernal. Um dos cavalos caiu morto do nada, os olhos vidrados e sem explicação. Outro empacou diante de uma árvore retorcida, recusando-se a seguir. Daurice foi a primeira a notar: o medalhão estava atraindo tudo que era mau e enterrado naquela terra seca. No segundo dia, acamparam sob um rochedo. Foi quando Hugo começou a gritar no meio da noite. Seu corpo se contorcia, como se algo dentro dele estivesse brigando para sair. Fabiano segurou enquanto Bill e Severina seguravam o medalhão, que brilhava com um brilho úmido e vermelho. Ele tá sendo tomado, gritou Daurice. Mas Hugo, com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula, conseguiu balbuciar. Ele não quer mim, quer voltar para casa. No amanhecer, mais uma surpresa. Pegadas ao redor do acampamento, mas nenhum som, nenhum tiro. Só silêncio. Gárgula e Jossa estavam perto. Mais perto do que nunca. Mas parecia que até eles tinham medo de se aproximar. Quando chegaram à beira do Desfiladeiro das Almas, o vento uivava como uma viúva em luto. No centro da garganta de pedra, um altar esquecido esperava. Mas entre eles e o altar, figuras sombrias se moviam: bandidos? Espíritos? Ou ambos? O que quer que esteja nos seguindo, disse Bill, puxando as pistolas, vai ter que lutar com a gente e com os mortos ao mesmo tempo. Daurice riu, seca como areia. Sorte deles que a gente não morre fácil. No Desfiladeiro das Almas, as pedras pareciam respirar. Cada passo ecoava por séculos, como se os espíritos do Velho Oeste estivessem reunidos para assistir o fim de uma maldição antiga, ou o nascimento de outra. Bill Cachorro Louco avançava com o medalhão nas mãos, envolto em panos sagrados trazidos por Hugo Antônio o Apache. Atrás dele, Severina Cabelos de Fogo preparava a espingarda, olhos atentos para qualquer movimento na névoa. Daurice Fios de Prata cuspia no chão e firmava o pé entre as rochas, como se o próprio inferno estivesse por vir. Ao redor do altar, os vultos se revelaram. Eram os homens de Gárgula, agora mudados. Seus rostos estavam pálidos, seus olhos vazios. Eles não falavam, não respiravam, apenas guardavam o lugar como sentinelas enfeitiçadas. Entre eles, Jossa Bigode Negro e Leandro Gárgula surgiram montados em cavalos negros como breu, sorrisos tortos e confiança maldita estampada no rosto. Acabou a viagem, Bill, grunhiu Gárgula, apontando a pistola. Esse medalhão me pertence. Bill não respondeu. Estava parado diante do altar, os dedos fechando-se em volta do artefato como se pesassem 100 quilos. Hugo então deu um passo à frente, os braços erguidos ao céu cinzento, e começou a entoar um cântico na língua de sua tribo. O medalhão começou a brilhar com uma luz âmbar, vibrando de dentro para fora. De repente, uma ventania cortou o desfiladeiro, levantando poeira e sombras.
As corujas que ali viviam começaram a voar em círculos, dezenas delas, como se formassem uma muralha viva. Do centro da roda, surgiu uma figura translúcida, o espírito do antigo xamã da tribo de Hugo, com olhos que queimavam como carvões. Gárgula tentou atirar, mas a bala nunca saiu. O revólver derreteu em sua mão. Jossa puxou a espada, mas foi derrubado por um sopro de vento que o lançou para longe, caindo entre as pedras. Quando tentou se levantar, o chão se abriu sob ele, mas apenas o suficiente para assustá-lo. O desfiladeiro, parecia, havia decidido poupar os dois. Por ora. Bill então caminhou até o altar, depositou o medalhão sobre a pedra e recuou. Hugo finalizou o cântico, e a luz do medalhão subiu aos céus em espiral, levando consigo os gritos dos espíritos que guardavam aquele vale. Um a um, os homens de Gárgula caíram desacordados. O silêncio retornou, limpo e puro como nunca antes. Tá feito, sussurrou Hugo. Ele voltou para casa. Quando desceram do desfiladeiro, Jossa e Gárgula já haviam desaparecido. Pegadas indicavam que cavalgavam de volta pro norte. Não tinham vencido, mas também não tinham morrido. E isso, para eles, já era vitória. Daurice olhou pro céu limpo e disse: Nunca pensei que fosse viver para ver o vento proteger alguém. Severina riu, com as mãos na cintura. Protege quem respeita a terra, Daurice. Bill montou no cavalo e olhou para trás, para o desfiladeiro agora calmo. Bora. A gente tem um salão para beber, uma vida para viver, e um monte de histórias que ninguém nunca vai acreditar. E assim partiram, deixando o velho medalhão descansando no altar sagrado. O velho oeste, mais uma vez, respirava em paz. Mas a poeira jamais assenta por muito tempo.